Bom dia, pessoal. Esse é o vídeo da continuação do nosso passeio pelo nosso passado histórico, que conta um pouco sobre as histórias indígenas e os vestígios que ainda encontramos aqui na praia de Ponta Verde. Pessoal, nós vamos mostrar para vocês aqui alguns currais feitos na época dos índios, quando eles moravam nessa região. E o senhor Antônio Miranda vai contar um pouco dessa história para vocês. Vamos lá. Se vocês forem observar aqui, ó, dá uma olhada lá. Tem várias pedras, uma em cima da outra. Isso aqui se chamava, desde a minha infância, eu conheci, sendo chamado de camboas. Porque camboas era uma espécie de construção que os índios faziam para pescar peixe para a sua sobrevivência alimentar. Então eles tinham o máximo de cuidado de ir amontoando essas pedras, porque eles sabiam que a maré aumentava principalmente em noite de lua, então cobria todo o curral e a quantidade de peixe que vinha ficava nessa área. O peixe ficava preso, quando a maré secava eles não encontravam saída e ficavam tudo aqui uma quantidade de peixes. E por essa quantidade de peixe eles vinham, recolhiam cestos cheios. E assim era uma fonte de alimento muito grande para esses índios. Então não era somente neste local, como também no Caúra, em Panacoatira e em São José de Ribamar, na Praia do Barbosa, existiu também uma camboa, assim desse mesmo estilo, como esse aqui, que anos mais tarde, já no século XX, começaram a destruir e tirar as pedras para fazer construção de casas. A gente observa aqui, a gente pensa que é a natureza que faz isso, né? Muita gente vem aqui nessa praia e pensa que é a natureza que formou esse formato de pedra uma em cima da outra. Mas quando a gente chega aqui mais perto, a gente pode observar que não. Foi colocada de uma por cima da outra, uma por uma. Há quantos anos essa estrutura aqui foi montada? Certo é que no século XVII, por volta de 1618, quando o homem branco começou a chegar por aqui, que foram no caso os frades franciscanos para catequizar os índios, já encontraram elas e os índios fazendo a pescaria em todas elas. Inclusive isso existe até uma confirmação em um livro, Dicionário Geográfico Histórico do Maranhão, que narra muito bem esse fato também dessas grandes camboas existentes ainda aqui nas praias de São José de Ribamar. Os índios, eles faziam a reforma constantemente, de forma periódica, né, nessa região, essas pedras. Sim, eles faziam porque é o seguinte: com a maré cheia batendo na pedra, o chão vai cedendo e elas iam então entrando. Como a gente pode ver, por exemplo, aqui essas duas pedras, o exemplo dessas duas, olha aqui, ó. Aqui a maré vai forçando e a pedra muito pesada, ela vai entrando, o chão vai cedendo. A proporção que o chão vai cedendo, elas vão entrando. Então a parede de pedras vai diminuindo de tamanho. Então os índios tinham por objetivo pegar outras pedras e colocar por cima, porque assim ia ficar muita dificuldade para eles pescarem. E também outra coisa, essas paredes eram maiores do que um homem. Agora que não tem mais esse zelo, elas vão talvez até com o tempo desapareça. Porque lá em São José de Ribamar só tem um marco muito pequeno com pedras bem baixinhas que pode se atravessar tranquilamente. Pessoal, a quantidade de garças aqui, ó. Elas ficam aqui porque os peixes ficam presos aqui nos currais. Esses justos currais foram feitos há mais de 500 anos atrás pelos índios. Olha a quantidade de garças. Olha elas voando agora, ó.